Graça e paz. Queremos deixar a devocional para vocês hoje, em Daniel, capítulo 1. Mas como a gente sempre faz, primeiro vamos orar, falar com Deus. Te louvamos e te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar reunidos aqui na tua presença para falar da tua palavra. Então, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Daniel, capítulo 1, o versículo 8, vai dizer assim: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Essa palavra vai para você que é jovem, que é adulto, que por pouco, por muito pouco, tem se deixado abalar, tem se deixado dominar e vencer e ser vencido pelas propostas que o sistema do mundo tem oferecido a cada um de nós. Olhando para o texto bíblico de Daniel, era uma situação adversa para Daniel. Primeiro, no ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, na época, lá na Babilônia antiga, foi feito escravo, a nação de Israel, de Judá em especial, do rei Nabucodonosor, por causa do império babilônico que havia tomado conta de todo mundo ali antigo. E é interessante que Nabucodonosor escraviza o povo de Israel e ali ele resolve dar ordens para Aspenaz, o chefe do povo dele lá, dos eunucos, escolher jovens. Mas não eram qualquer tipo de jovem. Ele deveria escolher jovens, versículo 4 vai dizer que não tivesse defeito físico nenhum, de boa aparência, jovens bonitos, instruídos, eram príncipes, né? Pessoas, como vai dizer lá o texto, da linhagem real e dos príncipes, no versículo 3 vai dizer, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, e também que soubesse da ciência, jovens que estivessem conectados com o mundo da sua época. Habilidades eles precisavam ter para trabalhar lá no Palácio Real e que alguém que pudesse lhe ensinar a língua dos caldeus. Então, o rei preparou tudo para eles e deu a eles o necessário. Toda a comida, todas as coisas que havia lá no reinado da Babilônia, era consagrado aos reis como uma imagem que deveria ser cultuada. Também havia os deuses da Babilônia. E ali, o rei Nabucodonosor e tudo que era feito através da alimentação, principalmente das carnes, dos manjares, das comidas, elas eram sacrificadas aos ídolos. E é interessante você observar que no versículo 5 vai dizer que o rei determinou a porção diária. O que eles necessitavam para se alimentar estava tudo preparado, para que eles pudessem estar diante do rei com boa aparência. Além de Daniel, estava Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram Ananias, Misael e Azarias. E ali eles deveriam se alimentar com as comidas da Babilônia. Então, todo mundo comia a comida da Babilônia. Todo mundo queria comer a comida sacrificada ali, determinada pelo rei Nabucodonosor. Todo mundo se alimentava e todo mundo queria fazer parte da corte real. Mas se você observar o versículo 8, resolveu Daniel, propôs no seu coração não se contaminar com a porção do rei, porque ele sabia que aquele alimento era consagrado. Para todo jovem queria mamar, todo jovem queria aquela comida, todo jovem queria aquela comida boa, aquela alimentação, aquela boa reputação. Mas Daniel não. Ele resolveu comer legumes. Não que ele fosse vegetariano, não que ele fosse vegano, como tem nos moldes atuais, mas porque as comidas eram sacrificadas e eles não iriam se vender, eles não iriam descumprir com a lei de Deus, porque a lei de Deus estava gravada na sua mente. E é interessante que você vai observar que Daniel vai pedir ao chefe dos eunucos para não se contaminar. Quer dizer que aquela comida, de acordo com a lei judaica, era contaminada. E Daniel pediu para não se contaminar. Diz isso no final do versículo 8.
E aí é interessante você observar que quando a gente determina no nosso coração fazer a vontade de Deus, todo mundo pode se corromper, todo mundo pode se vender, todo mundo pode achar que as coisas são relativas. Mas você observar no versículo 9, o texto vai mostrar dizendo que Daniel achou graça e misericórdia da parte do eunuco. Quem fez aquilo foi Deus. Foi Deus quem concedeu a graça e a misericórdia diante do chefe dos eunucos, a Daniel. Foi Deus quem colocou Daniel na Babilônia para preservar o povo dele. Foi Deus quem fez com que mais na frente Daniel fosse um grande líder ali na Babilônia e tivesse de fato a ciência e a sabedoria. Não é preciso se vender, não é preciso se corromper para fazer a vontade de Deus. Daniel resolveu firmemente não se contaminar. Daniel resolveu firmemente respeitar a lei de Deus. Daniel resolveu, juntamente com seus amigos, não se dobrar perante a idolatria, não se dobrar perante a corrupção, não se dobrar perante o sistema. Parecia até que Daniel conhecia muito bem o texto de Paulo de Romanos 12. Rogo-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar. Que você também não se deixe vencer pelo sistema caído. Não se deixe abater pelo sistema mundano, aonde vai fazer de tudo para que você abandone a fé e relativize as coisas de Deus. Daniel não relativizou. Daniel resolveu firmemente, como um jovem, mais para adolescente do que para adulto, resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Pense nisso. Não se contamine, não se deixe vencer pelas tentações. Resolva obedecer a Deus e agradar ao Senhor Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Também te peço que gostou do vídeo, dá o teu like, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Sim, e consiga colegas seus para se inscrever no nosso canal. Então a gente pede esse favor, consiga um colega seu para se inscrever aqui no nosso canal. Não custa nada, só um pouquinho de tempo de dedicação. Que Deus te abençoe.